Boa noite. Essa é a nossa última aula do semestre, do segundo semestre de 2020. Estamos encerrando o ano de 2020, encerrando o semestre de 2020. E para encerrar essa aula, eu vou trazer um texto do Michael Stubbs, se chama A Língua na Educação, está lá no nosso cronograma, conforme previsto no nosso cronograma, e está dentro desse livrinho aqui, ó, Língua Materna, Letramento, Variação e Ensino. O texto do Michael Stubbs está dividido em 15 partes, né, onde ele vai delinear sobre vários aspectos que relacionam a questão da teoria educacional da linguagem. Né? E ele começa o texto dele falando sobre isso. E ele fala que faz sentido, ele faz uma pergunta no começo do texto, né? Faz sentido falar de uma teoria educacional da linguagem? E ele vai argumentar durante todo o texto que sim. Né? Então, na primeira parte, ele vai falar sobre língua, educação e valores culturais. Bom, ao longo do semestre, nós vimos aí vários textos, estudamos vários autores, vocês mesmos fizeram as apresentações de vocês sobre vários autores relacionando a organização do trabalho, a questão da alfabetização e letramento, diferenças e semelhanças, né, os diferentes métodos e processos do alfabetizar, os diferentes contextos da alfabetização, os níveis de alfabetização. Então, assim, nós fomos delineando exatamente como o nome da nossa disciplina traz, né, sobre os métodos e processos da alfabetização e do letramento. E eu escolhi esse texto para encerrar o semestre exatamente porque esse texto ele vai trazer para a gente um compilado de reflexões sobre a importância de pensar a língua na educação. E ninguém melhor do que o próprio pedagogo, que é o responsável, né, pela alfabetização, de refletir sobre essas questões. Então, trazendo essa teoria para vocês, para que vocês possam refletir. Para ver se fixou essa teoria, né, essas minhas palavras aqui com vocês, a partir da minha leitura do texto do Michael Stubbs, eu vou encaminhar para vocês um Google Formulário, que é o nosso último do semestre do ano, obviamente. Vocês têm até sexta-feira para responder. Ele vale os 20 pontinhos finais. Lembra que são 30 pontinhos da apresentação e ia ter uma avaliação, né, uma atividade valendo 20 pontos, é essa, sobre esse vídeo especificamente. Então, eu vou encaminhar esse vídeo para vocês e depois o Google Formulário para vocês responderem. E aí, na primeira parte, voltando, né, lembre-se que são 15 partes. Eu vou delinear algumas partes mais importantes para o vídeo não ficar tão longo e não ficar tão cansativo, já que nós estamos nesse momento remoto, o que é o suficiente nesse momento para trazer essas reflexões que o Michael Stubbs traz no texto dele. E ele vai iniciar nessa parte de língua, educação e valores culturais, falando sobre alguns temas que ele acha que são de extrema importância abordar na teoria educacional da linguagem. Então, os primeiros que ele vai perguntar como as crianças aprendem a ler e escrever, o que é crucial perguntar para um pedagogo alfabetizador. Por que os níveis de analfabetismo adulto permanecem altos em vários países ocidentais? Como as pessoas aprendem inglês. No caso, ele fala do inglês, gente, porque é a língua materna dele, mas na verdade nós temos que pensar na nossa língua, né? Então, como aprendem o português ou outras línguas, né? Como as pessoas aprendem, no nosso caso, nós temos que pensar na nossa realidade. Como a língua está relacionada com a aprendizagem ou com o sucesso ou fracasso da criança na escola. Isso também nós vimos em alguns textos, inclusive da Magda Soares, da Roxane Rocco, textos que traziam, do Cagliari, né, textos que traziam reflexões sobre esse processo, né, de aprendizagem, da leitura e da escrita e o fracasso ou sucesso escolar. O lugar de línguas outras que não o português nas escolas, existe um grande número de línguas faladas pelas crianças, né, no Brasil e em outros países ocidentais. Então, devido ao ritmo de migração, o nosso país é um país, né, que nós temos várias línguas indígenas. Então, todo esse contexto de refletir
como a criança está aprendendo a leitura, né, e a escrita da língua oficial do país tem relação com a própria realidade dessa criança. É isso que ele traz nesse primeiro ponto do texto. No segundo ponto, ele vai falar sobre o esquema para análise linguística e cultural. E aí ele vai falar que as técnicas, né, ele vai relacionar que essas técnicas para nomear o mundo podem lançar um foco crítico sobre os modos como o conhecimento ele é construído. E podem também se tornar instrumentos para mudar o mundo. Então ele vai trazer aqui pra gente uma reflexão de que se o meu aluno ou a minha aluna consegue ler e escrever, a partir da leitura e da escrita, ele vai ter acesso a diferentes mundos, né? Através dos livros, através de leituras, através das interpretações dos textos orais, inclusive, né? Ver filmes. Então, esse desenvolvimento cognitivo vai perpassar a questão de nomear o mundo, de como você saber o nome de uma cadeira e de depois de você escrever, né, esse nome num papel. Então é essa reflexão que ele vai trazer. E aí ele vai falar sobre as questões das crenças populares, né, que estão difundidas. Ele vai falar num bom inglês, mas aqui eu vou trazer para nossa realidade no bom português, né? E essa relação com a educação, ou seja, de nós aprendermos a língua oral a língua padrão do texto e a relação com a educação. E aí ele vai trazer aquele conceito, né, que muitas vezes nós já colocamos, que é questão do alfabetizado e do letrado. Que o educado oculto e o analfabeto ou o iletrado. Por que o iletrado? Porque em inglês o literacy, né? O literate e o illiterate, que é o alfabetizado e o analfabeto, nesse texto aqui ele vai trazer como sinônimos. Mas nós estamos pensando, por que nós estamos pensando nesse aspecto? Que nessas crenças relacionadas, o Michael Stubbs vai trazer pra gente, que o educado, o letrado, o alfabetizado e letrado, né, ou letrado, e o educado oculto, ele vai ter uma conotação relacionada às práticas sociais, como a questão da pobreza e do crime, da doença. Então, e aí ele vai trazer a reflexão de que a ampliação do letramento está ligada na cabeça de muita gente a conceitos de democracia, desenvolvimento social e qualidade de vida. E aí ele traz um aspecto importantíssimo, que é entender que a alfabetização ela está sempre relacionada com o desenvolvimento cognitivo de um indivíduo ou com o desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade. Então, a alfabetização ela está ligada não só à questão cognitiva do indivíduo, mas também ao desenvolvimento da sociedade como um todo. E aí, esse desenvolvimento social, ele tem relação direta com a individualidade das crianças, né? Então, a forma como essas crianças são formadas, são alfabetizadas, são letradas no mundo, vai ter a ver com o desenvolvimento social e econômico do país. É isso que ele está trazendo. E aí ele vai falar pra gente que a teoria educacional, ela é necessariamente prescritiva. O que é prescritivo? Quando você vai ao médico e você está doente, ele prescreve um remédio para você. Por que ele prescreve esse remédio? Porque você está doente, você precisa desse remédio para você conseguir curar a sua doença, não é assim? Então ele prescreve para você o remédio. E nesse aspecto, ele faz um diagnóstico de qual é a doença, primeiro, e a partir do conhecimento dele, ele vai interligar qual é o remédio que vai curar essa doença. Então, ele fez um diagnóstico e por isso ele prescreveu. E ele vai trazer, né, fazendo uma analogia com a prescrição, que a teoria educacional, como um todo, ela é necessariamente prescritiva. Ou seja, ela é uma teoria, gente, sobre como as crianças se desenvolvem, sobre os objetivos da educação e sobre o valor de certos tipos de conhecimento sobre os outros.
Então, é praticamente impossível escrever um ensaio, né, como este, que é esse ensaio que eu estou hoje apresentando para vocês, sem fazer recomendações da ação política em áreas ardentemente contestadas por muita gente. O que ele quer falar por isso? Que para falar de alfabetização e de letramento, nós temos que falar de política, de como é o desenvolvimento do país, de quais são as políticas públicas relacionadas à questão da educação, que nós vimos lá atrás na nossa primeira aula, quando nós começamos já a ver a questão da alfabetização numa base nacional comum curricular, que é o documento que hoje permeia, né, os currículos de todas as escolas. E aí ele vai trazer a questão da perspectiva histórica. Então, que é importante o exame da língua na educação. O que ele quer dizer com isso? Porque a partir do momento que nós valoramos o exame da língua, né, vemos que muitas coisas que hoje são consideradas óbvias em educação, de fato são produtos de circunstâncias sociais, culturais e históricas particulares. E aí nós pensávamos, por exemplo, quem é que consegue ascender a determinados níveis escolares, né? De quais são as políticas públicas relacionadas a isso. Então nós temos que perceber a conjuntura, quem é que se utiliza do EJA, quem é que se utiliza, quem é que está nas séries de acordo com a idade adequada. Então tem uma relação aí política, econômica, social e histórica. E a forma como essa alfabetização ela é feita, ela também tem relação com todos esses fatores. Como nós vimos em uma das nossas aulas lá atrás, no bimestre passado ainda, desculpa, bati aqui. Nós vimos sobre o projeto Mobral. Lembra que eu falei para vocês do projeto Mobral na década de 60? Isso que era para alfabetização, né, diminuir o analfabetismo no país. Então, já das décadas de 60 para cá, começou a trazer essa reflexão e essa necessidade de associar o desenvolvimento de um país à questão da alfabetização da sua população. E alfabetização e letramento, elas têm aí a sua relação, né? Porque para você fazer leitura e escrita, você precisa do código, você precisa ser alfabetizado em algum código, né? Que não numa língua. E a alfabetização, ela é o aprender, né, a codificar e decodificar, e posteriormente a uma fluidez de leitura, e aí vem as perspectivas críticas dentro dessa questão da alfabetização, da leitura e da escrita. No terceiro ponto, ele vai falar sobre língua e justiça social nos anos 60 aos anos 80. E aí ele vai traçar, né, um aspecto histórico muito na Inglaterra, não vou trazer aqui para vocês porque é um aspecto muito regional, relativo à Inglaterra, mas de como ocorre essa questão dessa relação, como ocorreu no Brasil na década de 70 também, 60, 70, 80, com o Mobral 90, né? Com essa questão de políticas públicas para extinguir o analfabetismo no país. Em outros países também, essa justiça social de relacionar a questão da aprendizagem da leitura e da escrita com uma questão de desenvolvimento econômico e social e uma questão de justiça social, das classes desprivilegiadas, né, que não tiveram acesso à educação. Nós podemos pensar aqui no Brasil também as cotas nas universidades, que tem uma veio com uma questão histórica, né, de escravidão, de violências contra determinadas classes sociais, então, e aspectos políticos mesmo, relacionando a essa justiça social. No 4, ele vai falar sobre a questão dos padrões. O que é padrão que ele está chamando aqui? É aquela língua padrão, né, gente? A língua que nós escrevemos, que nós lemos em textos e que tem aí uma ortografia oficial, que tem uma gramática, né, normativa, que vai embasar essa forma de escrever. Então, essa é a língua padrão. E ele vai trazer para a gente que nos países ocidentais, as taxas de alfabetização vêm sendo realmente registradas há apenas 100 anos. Isso quer dizer o quê? Que a exigência da alfabetização universal e, portanto, a tentativa de estender o letramento de uma elite para a população inteira, né, trazer a educação que somente uma determinada época, somente a elite tinha para a população de maneira geral,
ela foi, pelo menos na Inglaterra e no Brasil também, começa a acontecer muito mais no século, com a vinda também no século XIX, com a vinda da família real para cá, que aí tem a primeira escola no Brasil, mas ainda era uma escola elitizada, somente a partir do século XX, né, do século passado, da década de 20 no Brasil, é que vai começar a trazer realmente uma reflexão sobre a importância de alfabetizar e letrar a população de uma maneira geral, e aí vai ter relação com vários fatores históricos. Na Inglaterra isso começou no século anterior, no século XIX. E aí eles vão começar a... Não é de surpreender que essa tentativa ainda não seja exitosa, ele vai trazer. Ou seja, tem muito pouco tempo que nós estamos pensando da importância de alfabetizar e letrar a população para que haja desenvolvimento social e econômico. É isso que ele está trazendo para a gente. Então, hoje em dia é amplamente aceito que essa alfabetização para toda a população é uma coisa boa. Ele traz isso que hoje em dia nós percebemos que alfabetizar toda a população é importante e é bom. Então, e essa reflexão veio de 100 anos para cá. Para o Brasil, exatamente, é 100 anos mesmo, né? Para a Inglaterra é mais do que 100 anos, aí porque eles começam no século XIX. Então, a alegação de que o letramento, ao menos de um tipo restrito, é necessário para o desenvolvimento socioeconômico tem sido vitorioso, pelo menos até o momento. Qual é esse tipo específico de letramento, né? É o letramento formal da escola, relacionando a uma forma de escrita, né, que respeita regras, com leituras. Então, aí ele está falando de uma determinada forma de letramento. Nós sabemos que tem outras formas de letramentos, né? Mas pelo menos esse, né, já é tácito, ou seja, já está dito, né, vamos colocar assim, que ele seria necessário para o desenvolvimento socioeconômico. E aí ele vai trazer que existe um alto grau de disputa em torno do tipo de letramento que está sendo oferecido na escola. E antes do século XX, havia múltiplas formas de letramento, aprendidas de modos variados em casa e na comunidade. O que se desenvolveu mais recentemente foi uma noção nova de que o letramento escolarizado é inegavelmente uma habilidade única que tem de ser medida segundo um padrão único. Então é provável que seja mais sério para um indivíduo ser analfabeto hoje em dia do que há um século atrás, já que um espectro mais amplo de material tende a ser lido para um espectro mais amplo de profissões. O que ele está querendo falar? Hoje em dia, né, e a gente pensar agora com as redes sociais, com a forma como nós comunicamos pelo WhatsApp, a questão de você não ser alfabetizado é ainda pior, né? Então, socialmente, é mal visto a pessoa que não é alfabetizada. E isso traz, consequentemente, questões ainda mais sérias para a questão do desenvolvimento do indivíduo. E esse desenvolvimento do indivíduo tem relação com o desenvolvimento do coletivo. Então, essa é a reflexão que ele traz para a gente no quarto ponto. No quinto ponto do texto, gente, ele vai falar sobre o fracasso escolar e o fracasso linguístico. E aí ele vai trazer toda uma reflexão sobre esse sistema entre que o aluno que consegue ascender, né, consegue ter sucesso na leitura e na escrita, se essa relação com o sucesso escolar. Né? E aquele que não consegue ter sucesso na leitura da escrita tem uma relação aí também com o fracasso escolar. Então ele vai trazer que o sistema escolar ocidental é totalmente verbal e textual. O lugar dos textos escritos, da escrita e do letramento sempre foi central, e em alguns contextos letrado e culto são sinônimos. Então ele vai falar que o letrado e o culto em alguns contextos são sinônimos. No sexto ponto, ele vai trazer para a gente os elementos para uma teoria educacional da linguagem. E aí ele vai falar de algumas teorias que nós já falamos aqui nas nossas aulas, né? Por exemplo, a teoria da variação linguística. Uma das aulas eu falei disso, da importância de nós entendermos que existe uma norma, que nós, enquanto professores, devemos ensinar essa norma, e para ensinar nós devemos ter conhecimento dessa norma, né? Tanto a norma gramatical como a norma ortográfica, mas que isso não interfere em nós percebermos as variações linguísticas, ou seja, respeitar o dialeto que meu aluno traz para a sala de aula, né?
que com certeza, em sua maioria das vezes, né, e eu diria que 99,9% das vezes, vai ser um dialeto não padrão. E isso, né, é fazer com que esse aluno consiga compreender como se faz o uso da língua em diferentes instituições. Então, essa questão da adequação linguística. Na forma como eu uso a minha língua em sala de aula é uma, já falei isso. Na forma como eu uso com os meus familiares é outra. A forma como eu uso com os meus amigos é outra. E isso tem aí uma questão de consciência linguística que faz parte da questão do letramento. Você estuda, você lê, então você consegue com o tempo ir adequando. E isso ele traz aí como importante para fazer parte da teoria educacional da língua. E isso, obviamente, tem a ver com a prática pedagógica em sala de aula. Né? Outra questão importante que ele traz para a gente é a questão da planificação e a política linguística. O que ele quer dizer com isso, gente? Que a planificação e a política linguística empreendidas pelas instituições, né, as escolas desde há muito tempo têm sido fundamentais nesse traçado de políticas e têm contribuído elas mesmas para a criação e manutenção, no nosso caso aqui, do português padrão. Mas outras instituições concernidas são as gráficas e as editoras e os órgãos governamentais que formulam a política educacional e linguística. Então ele faz aí ele traz aí a importância de que as políticas públicas, né, a forma como se planeja a questão linguística dentro de um país, no caso, tem a relação aí com uma teoria educacional de língua. Levar em consideração, por exemplo, as línguas indígenas, no caso do Brasil, e de qual a necessidade de se ensinar o português como segunda língua, pensando que a primeira língua, obviamente, não é o português, porque é a língua da tribo. Ou mesmo para os surdos, que a primeira língua não é o português, é a Libras. Então, pensar em uma questão de planejar a educação linguística de maneira a acessar, no mínimo, o bilinguismo, né? Mas jamais ficar no monolinguismo, ou seja, só na língua portuguesa. Pensar que existem diferentes línguas, então, e qual o contexto que eu estou ensinando essa língua portuguesa? Qual o contexto que eu estou alfabetizando o meu aluno ou a minha aluna? E por último, desculpa, ele fala mais 2 pontos. A prática pedagógica em sala de aula, né? Como que essas noções políticas que eu acabei de explicar, linguística, de variação linguística, são realmente implementadas na sala de aula. E, por último, as descrições linguísticas, de como a língua é usada pelos alunos e professores em casa, nas escolas, nos livros e assim por diante. Então, ele vai trazer que a tese dele é de que qualquer tópico sobre a língua na educação tem de ser estudado desde cada um desses 5 pontos de vista que eu acabei de falar para vocês. Quais são esses pontos de vista? O primeiro, a descrição da língua. O segundo, a teoria da variação linguística. O terceiro, a língua nas instituições. O quarto, a planificação política e o planejamento linguístico. O quinto, a prática pedagógica de sala de aula. Depois ele vai trazer no 7º ponto a questão do inglês padrão. Aqui, como ele está trazendo muito uma questão da realidade, que tem a ver com nossa realidade também, que é o do português padrão, relacionando aí como esse, no caso, o inglês padrão, mas no nosso caso aqui, português padrão também se deu assim, é um produto natural, né? E esquece a base ideológica da autoridade, embora a difusão desse inglês internacional, por exemplo, esteja obviamente ligada a movimentos históricos, econômicos e à colonização. A mesma coisa acontece no Brasil. O português padrão ele tem a ver com a colonização, com os movimentos históricos e com os econômicos. Então, pensar em como é que esse português padrão, no nosso caso aqui, ele é reproduzido nas escolas, né? E a partir disso, ter consciência de que essa reprodução, essa crença dessa reprodução deve levar em consideração as diferenças, né? As diferenças, as variações linguísticas e o próprio professor também se autoanalisar e pensar sobre a sua relação com esse português padrão, de como foi formado, de como se escreve, né? E de como é que se ensina, né? E aí ele fala que é uma parte essencial da capacidade de operar como instrumento de controle social. O
português padrão, o inglês padrão, ou seja, qualquer língua padrão, ela é um controle social, porque ela documenta, ela padroniza a forma de escrita, e isso aí tem uma relação com o controle social. Então, ele vai falar que a real produção desse inglês padrão, no caso aqui, e nós podemos transferir isso para o português também, é deixada no mistério, é desprezada ou suprimida, e ele é visto como uma mercadoria pronta e acabada. Não percebe aí questões históricas, e isso faz parte também da alfabetização e do letramento, perceber que esse português padrão, ele é padrão a partir de todo um histórico aí, social, econômico e político que o tornaram português padrão, que gramaticaram e normatizaram esse português, tá? Ou o inglês, no caso lá do... E aí ele vai trazer todo um estudo. Ele vai falar sobre a questão da posição pedagógica, né, que é a responsabilidade do professor ensinar, sim, o português padrão, ele fala aqui do inglês padrão, mas que também é responsabilidade do professor entender o lugar dominante dessa língua e como essas crianças, né, precisam assim, acessar essa língua, aprender essa língua até para seguirem determinadas carreiras, né, e poderem ter aí uma transformação social, muitas das vezes, mas refletir que ao ensinar o seu aluno, você não pode depreciar a língua materna do seu aluno, o dialeto materno do seu aluno, a forma materna como seu aluno fala, como seu aluno escreve, mas sim adequar, né, fazer com que tanto o falar dele, como a leitura dele, como a escrita dele se adequem a cada um dos contextos que ele vai precisar interagir. E aí ele vai falar, ele vai fechar essa sétima parte falando que as crianças não adquirem subitamente as formas escritas padronizadas. Este é um processo de aprendizagem que continua ao longo dos anos. No 8º ponto, ele vai falar sobre essa transição entre o lar e a escola, que é uma transição que nós sabemos que tem relação direta com a questão da alfabetização e do letramento. E aí ele vai trazer que é possível atribuir os fracassos escolares a uma questão do que acontece em sala de aula, né? E que esse problema do fracasso escolar, ele não é um problema linguístico, mas sim um problema semiótico. O que ele quer dizer que é um problema semiótico ou não linguístico? Ele vai falar o seguinte: a língua em si mesma, ela é um importante meio de manutenção da identidade social do grupo. O que se debate é se tais diferenças causam problemas educacionais. Então ele está levando que o problema de aprender a ler e escrever tem relação também com os grupos que você consegue interagir e se relacionar. Então ele ultrapassa a questão linguística, da leitura e da escrita, e vai para as questões semióticas, de como você se representa e é representado no mundo de diversas formas, através da leitura e da escrita, né? E aí ele vai falar, mais no final desse texto, que as questões de política e planejamento, implicadas numa sociedade multilingüe, socialmente justas, são demasiadamente amplas para serem plenamente examinadas aqui. Então ele vai se ater que as línguas comunitárias devem ser ensinadas em escolas públicas ou em escolas organizadas pelas próprias comunidades. E de que modo, né, no caso ele fala do inglês, e aí a gente pode pensar no português, deve ser ensinado nessas comunidades como segunda língua. Aí no caso é aquilo que eu já trouxe para vocês de exemplo, por exemplo, as línguas indígenas, né? Ele defende que as línguas indígenas devem ser ensinadas a primeira língua, e depois, através de políticas públicas, refletir como o português, por exemplo, vai ser ensinado a essas crianças indígenas ou mesmo adultos indígenas. E aí ele vai fechar essa parte do texto falando que os principais básicos, os princípios básicos que se pode deduzir de todo este capítulo são a diversidade linguística, incluindo o bilinguismo, né? É a norma e não algum desvio de uma normalidade monolingue. As crianças têm o direito de ter sua língua materna,
respeitada pela escola e também de aprender a língua de prestígio, o inglês padrão internacional. No caso, o português padrão, né? E o bilinguismo das crianças pode ser um recurso, não um problema. As crianças muitas vezes sabem literalmente mais acerca de língua do que os seus professores. Ele fecha essa parte falando disso. E aí depois ele vai, na nona parte do texto, falar sobre o discurso professor-aluno. E ele fala que as crianças podem ter sucesso ou fracassar devido a características do próprio sistema escolar, como a língua usada nas escolas e nas salas de aula. A questão da adequação linguística que eu já falei aqui para vocês. Então aí ele vai falar que a língua ela não está restrita às aulas de português, no caso, ou de línguas modernas, né? Ou de você aprender uma segunda língua. Não é isso. É algo que diz respeito a todos os professores ao longo do currículo. Então ele vai chamar a atenção que não é só o professor de português ou o professor de inglês que ensina a língua. Todos os textos e todas as formas, né, de quando você vai ler um texto de biologia, quando ciências, quando você vai ver matemática e a resolução de problema, você precisa de aprender língua, porque sem interpretação você não consegue resolver um problema de matemática. E aí ele vai falar que os fatos históricos são um produto de seleção e edição, são expressos na língua e aberto a diferentes interpretações. Por exemplo, né, na história também você aprende língua quando você está estudando história. Então ele vai trazer que os relatos históricos, como as narrativas ficcionais, são construídos pelos autores. E aí ele traz algumas perguntas para a gente. Quais são, pois, as relações lógicas entre o inglês cotidiano, ou português, e o acadêmico e a língua de disciplinas específicas? Qual é a relação, né, do ensino de língua portuguesa e do ensino de história, do ensino de teoria de currículo, do ensino de outros ensinos? Qual é essa relação? A aprendizagem de uma disciplina depende claramente da competência comunicativa de interpretar como a língua falada e escrita é convencionalmente usada naquela disciplina. Então, quanto mais o nosso aluno entende de língua, né, ele consegue ler e escrever, ele tem uma fluidez, ele vai conseguir ter facilidade aí no seu desenvolvimento, no seu aprendizado de diversas maneiras. Então, o discurso de sala de aula é hoje em dia uma área central da pesquisa educacional. Embora quase nenhum trabalho publicado antes dos anos 60 discutisse exemplos reais de diálogos entre professor e aluno, hoje em dia há muitos estudos, ele vai trazer essa relação. E aí ele vai trazer, por isso que é importante sempre o professor estar refletindo sobre suas práticas pedagógicas na construção do ensino de língua. No 10º ponto, gente, ele vai falar sobre leitura, escrita e letramento. Ele vai falar que essa leitura, escrita e letramento são enormes áreas de especialização, cada qual com uma ampla literatura específica. E ele vai falar que não pode aqui fazer uma seleção justa sobre a amplitude de todos esses trabalhos. Ele traz uma indicação imediata de alguns autores, né, que se envolvem nessa literatura, todos em inglês. O Street, que eu estudei, que é o Brian Street, que veio para o Brasil antes de falecer, casou com uma professora da UFMG, e que foi um dos fundadores dos novos estudos de letramento na década de 80, né? Eu já falei sobre ele aqui nas aulas. E ele cita outros, Bryce Heath, em 1983, Cook Ganspers, em 1986, Levine, 1986, Street, 1985, e o próprio Stubbs, que é o autor desse texto, 1980. Então ele vai trazer aí sobre quando esse grupo de estudiosos vai começar a falar sobre não só sobre alfabetização e letramento do texto em si, mas da relação disso com questão de análises sociais, com a relação com a sociolinguística e como o letramento ele é interpretado em diferentes épocas e em diferentes lugares. Aí ele cita outros como Good, em 1977, e Scribner Co., em 1981, que vão fazer importantes análises das relações entre letramento e desenvolvimento cognitivo. E aí ele cita Freire, Paulo Freire,
1972 e 1972, 1972A e 1972B, dois textos do Paulo Freire, em que ele vai oferecer uma poderosa crítica dos vários conceitos de alfabetização e letramento no contexto de seu trabalho com adultos analfabetos em países subdesenvolvidos. Nós vimos o texto do Freire sobre isso aqui nas aulas, lembram a importância do ato de ler, vocês apresentaram? Então, ele está citando aqui Paulo Freire nesse texto. E ele vai citar também o Goodman Smith, que vão oferecer, 1982 e 1985, que vão oferecer influentes análises dos processos psicolinguísticos envolvidos na leitura. Então ele está trazendo aqui que há uma ampla literatura sobre métodos de ensino de leitura e escrita e letramento. Tem alguns autores aqui que eu estou trazendo para vocês, alguns vocês já conhecem, o próprio Stubbs, que nós estamos lendo, o Street, eu já falei em sala, o Paulo Freire também, nós lemos os textos do Paulo Freire, para vocês irem entendendo como é que essa teoria educacional na língua vai se construindo, né? E aí eles vão falar de que os termos leitura, escrita e letramento podem significar todas as coisas para todas as pessoas. E ele vai falar numa questão de ambiguidade sobre o termo ler, né? Uma frase como ele lê a frase pode significar que ele a lê em voz alta ou que a lê e a entende. Posso ler um documento legal para o meu advogado pelo telefone, mas talvez apenas meu advogado entenda, interpreta e o traduza para que eu, por minha vez, possa entendê-lo. Então ele vai estar trazendo aí uma relação, nem tudo que eu leio eu entendo. É isso que ele está trazendo. Nem tudo que a gente lê, nós entendemos. E essas teorias, né, sobre leitura, escrita e letramento vão sendo estudadas ao longo dos anos, né, e na mudança das perspectivas de como se vê a questão da construção da alfabetização e do letramento. E aí ele vai trazer Freire, né, mais uma vez, Paulo Freire, que ele fala que oferece uma caracterização e crítica de vários conceitos diferentes de letramento. E ele vai falar que uma abordagem acadêmica baseia-se na visão de classe de uma elite de homens e mulheres cultos, frequentemente são homens, que são capazes de estudar o cânon, né, literário aceito numa sociedade. Então ele vai falar aí que o acesso à leitura e à escrita está relacionado a uma questão de elite, que é algo que ele já disse anteriormente. Então, que o letramento social, ele vai atender necessariamente as necessidades da sociedade onde ele está inserido. Então ele vai trazer mais uma questão, que é comum apontar, né, na contemporaneidade, que letrado e letrado não são duas categorias discretas. Elas se referem a um contínuo de habilidades que são dependentes do contexto. Então, que mesmo os acadêmicos mais altamente letrados podem ainda precisar consultar seu advogado para algumas tarefas de leitura e de interpretação, por exemplo. Então, a questão da leitura, ela vai aí ter relação com vários aspectos, né? E que inclusive com aspecto cultural, com aspecto de construção de vocabulário. Então são vários aspectos que têm relação com a leitura, a escrita e o letramento. Depois ele vai falar sobre língua escrita e língua falada no tópico 11 do texto dele. E aí ele vai trazer essas diferenças, né, da questão do aprendizado de leitura e escrita, né, que o conceito de texto escrito se torna profundamente diferente do texto oral. Ele é somente uma dentre uma série de transformações, algumas das quais podem ser executadas automaticamente por ferramentas de autocorreção ou por verificadores ortográficos, quando nós estamos escrevendo, por exemplo, no computador. E aí ele vai falar que é preciso fazer estudos escritos detalhados sobre como essas mudanças tecnológicas afetam as formas e os usos dos textos escritos. E também sobre que implicações isso tudo tem para os aprendizes. Então, a principal implicação que ele vai trazer para os aprendizes provavelmente é de que isso pode eliminar a pressão sobre o ato físico de escrever, manuscrever, revisar, verificar a ortografia.
já não são tarefas tediosas e pode-se prestar atenção à tarefa intelectual maior de criar textos significativos. Então ele vai trazer aí uma relação de que hoje em dia as ferramentas, né, de Word, de ortografia, vão ajudar na questão da construção de um texto, facilitando na hora da escrita, né, e deixando mais tempo para que o leitor, o escritor, né, possa fazer suas leituras e trazer um conteúdo mais aprofundado sobre determinada temática. Só que aí ele vai trazer que as implicações pedagógicas desse enorme volume de pesquisas, né, relacionado à questão da língua escrita em si, ou seja, que essa língua escrita em si ela vai representar uma orientação rumo à cultura dominante, e isso sem dúvidas é uma das razões porque ela é rejeitada por muitos alunos em sua rejeição mais geral dos modos dominantes de educação e cultura. E aí eu faço aqui um adendo à fala do Felipe Neto, que veio falar que era chato estudar Machado de Assis. E aí nós entendemos que, na verdade, Felipe Neto ele não entende Machado de Assis, e por isso que ele fala que é chato. É, e isso tem relação aí e aí a gente pode refletir sobre uma questão de um fracasso relacionado à língua, né? Um fracasso escolar que relaciona a questão de língua, a questão de leitura, né? Houve um fracasso escolar com esse estudante, que um dia foi estudante, Felipe Neto, que hoje é youtuber, que é uma profissão em voga na nossa sociedade contemporânea, e que ele vai falar para vários estudantes, né, que é o público dele, de que Machado de Assis não deve ser ensinado na escola. Por que não? Porque você não entendeu, mas Machado de Assis é um dos mais brilhantes escritores. Claro, a linguagem do Machado de Assis tem um contexto, e isso deve ser explicado pelo professor, entende? O professor ele vai levar o aluno para o contexto do Machado de Assis, que era no século XIX, a forma como ele escreve, a língua falada. Então ele vai contar toda uma historinha aí para contextualizar o seu aluno, para que ele entenda que aquela língua escrita ali era falada naquela época. Aquele vocabulário era falado naquela época e que hoje nós não utilizamos mais. As gírias de 20 anos atrás já não são as mesmas de agora. Então aí essa diferença. E aí no tópico 12 ele vai trazer sobre a língua dos livros didáticos, né? Então ele vai falar sobre a forma como os livros didáticos trazem sobre a questão da autoridade do saber curricular, que tem a ver com a questão da base nacional curricular que eu trouxe para vocês na primeira aula, sobre o conceito de legibilidade de textos, né? A forma como é avaliado as dificuldades para as crianças em diferentes idades e capacidades, né? Os efeitos dos discursos, né? Então ele vai falar que os livros didáticos eles apresentam a informação como objetiva e neutra, não colocam aí que os autores eles são vistos como uma sociedade ou como anônimos nos livros didáticos, e aí há a falta de uma visão de mundo explicitamente pessoal e falível. Por isso que é importante estudar Machado de Assis na sala de aula, porque ele traz aí uma perspectiva, inclusive, cultural da nossa sociedade, né? Com Dom Casmurro, que é o texto dele mais conhecido, intitulado, acho que eu não sei se mudou o nome, Capitu, mas enfim, o primeiro nome era Dom Casmurro. E quando ele fala no livro de Dom Casmurro, uma trama é sensacional, que ele traz a reflexão de que o povo brasileiro é extremamente ciumento, né? Porque ele traz uma trama ali que a gente nunca tem certeza se Capitu realmente traiu ou não um Bentinho. E essa trama tem relação, reflexo com a forma como nós nos vemos, como nós somos culturalmente e socialmente. Então tem a ver aí com o que é compreensível dentro da nossa sociedade. E aí ele vai falar que os livros didáticos eles são uma fonte, né, do saber curricular e estão ligados a essa visão de que o significado de um texto está no texto. No 13 ele vai falar sobre o estudo da linguagem na formação do professor, né, que o conhecimento sobre a língua tem declinado, né, ele vai falar aqui num contexto muito específico do Reino Unido, da década de 60, por diversas razões. Aí ela vai falar da questão da perspectiva do ensino
de gramática, né, de latim, então é numa perspectiva muito dentro da sociedade que ele vive. Mas da nossa sociedade aqui, nós temos que trazer a reflexão do Michael Stuber pensando na complexidade disso, né? Os professores, eles precisam de um conjunto de princípios consistentes que assegurem que eles não trivializarão essa competência, né? Que é a competência da explicação e do ensino de língua. E como este ensaio, né, no caso aqui dele, tem mostrado com insistência um problema que é a vastidão de tipos muito diferentes de conhecimento que são necessários desde o estritamente linguístico ao amplamente social. No 14, ele vai falar sobre o estudo da língua como disciplina escolar, né? E ele vai citar novamente Freire e um outro autor chamado Macedo, que escreve aquele texto lá, um dos textos com a importância do ato de lei com Paulo Freire, que vão falar que a questão do estudo de língua, né, na escola é político, é um ensino político, né? Já outro autor, o chamado Donaldson, ele vai trazer mais como uma questão psicológica o ensino de língua, né? E aí ele vai trazer uma pergunta importante pra gente. O que deveria ser ensinado aos alunos sobre a língua? E ele vai falar, existem várias categorias tradicionais e menos tradicionais em que os alunos têm sido instruídos sobre a língua. Então, eles derivam que tradições muito diferentes têm diferentes concepções de seus objetivos e da relação entre língua, literatura e cultura. E embora vários professores diferentes de uma escola possam estar ensinando uma língua, pode ser que nenhum professor esteja ensinando sobre a língua mesma. De modo mais geral, pode haver conceitos bastante diferentes de leitura e de escrita, sendo veiculados pelos professores em diferentes disciplinas, ou diferentes opiniões sobre o modo apropriado como os alunos deveriam responder às perguntas dos professores. E aí ele vai trazer toda essa reflexão sobre essa questão de como se ensina na escola, de como é a perspectiva, né, e qual é o vínculo fundamental entre o conhecimento explícito da criança sobre uma variedade gama de informações, de situações e sua competência crescente do uso dessas informações, dessas situações, né? E isso vai ficar evidente ali na sua apreensão da língua padrão. No nosso caso aqui do português, ele cita aqui o inglês, porque ele está no Reino Unido. E aí, por fim, ele vai falar das questões, né? E vai concluir que a questão multissecular, né? Deve ser adequado um equilíbrio entre direitos individuais e responsabilidades sociais em educação, e que ainda é ardentemente debatido e não parece ter chance de ser resolvida no futuro próximo. Então ele traz aí uma questão que é um problema lá na Inglaterra e é um problema aqui no Brasil também. Essa questão multissecular, debate, quer dizer, sobre as línguas apropriadas ao currículo não parece ter chance de ser resolvido. O foco atual está sobre o equilíbrio adequado entre as línguas estrangeiras tradicionais e outras línguas. Então, dentro desse debate, se acha o debate sobre o lugar do estudo da língua. E dentro desse, o vai e vem da discussão sobre o valor do estudo formal da língua não parece perto do fim. Ele fala ainda que as tentativas de achar explicações linguísticas para o sucesso ou fracasso escolar falharam substancialmente, apesar de 20 anos de pesquisa e de uma crença residual do senso comum de que o modo como uma pessoa fala revela o quanto ela é instruída. Embora as explicações tenham se tornado cada vez mais sofisticadas, não se encontrou nada na língua que explique o fracasso escolar dos diferentes grupos sociais. Então, as percepções que as pessoas têm da língua parecem muito mais importantes, mas talvez ainda tenha de haver muito debate sobre a formulação, sobre essa formulação, como essa formulação é acurada. Parece muito difícil fazer as pessoas abandonarem a ideia de que existem causas simples e singulares do fracasso escolar. E aí, ele fala ainda que existe um debate ininterrupto sobre concepções reducionistas versus holísticas de letramento,
que há uma crença no senso comum aparentemente inabalável de que ler e escrever são habilidades básicas, redutíveis e técnicas que podem ser ensinadas de modo simples e direto. E nós sabemos que não é bem assim, né, gente? Que exigem aí vários aspectos, né? Inclusive aspectos relacionados à questão da cultura, à questão da conjuntura política que se vive, a questão familiar, institucional em que a criança está inserida, ou mesmo um adulto, para que ele possa ter acesso, né, à questão do conhecimento da língua, da leitura, da alfabetização e do letramento. E ele encerra o texto falando que desde os anos 60, nosso conhecimento sobre a língua na educação tem crescido consideravelmente. Hoje se sabe muito mais sobre os processos linguísticos, cognitivos e sociais implicados quando as pessoas constroem significados na língua falada e escrita. E prosseguir o debate educacional e a ação social sem levar em conta este conhecimento é pura irresponsabilidade. E é isso, vou fechar, ficou maior essa aula do que eu achei que ia ter. E a gente se vê daqui a pouco com o Google Formulário para encerrar esse semestre. Muito obrigada pelo semestre. Muito obrigada pela companhia, por ter feito os trabalhos, pelas apresentações. Aprendi muito com vocês. Espero que vocês também tenham aprendido comigo. E até breve, se Deus quiser. Fiquem bem.